Pois é, estamos de volta agora com o programa Tribuna na TV, falando com Jair Bondix. Você que acompanhou o primeiro bloco, viu que a gente contou a trajetória dele. Era um jovem lá de Iomerê, fez toda uma carreira profissional fora da cidade natal, né, deixando um legado importante aqui para a economia do nosso estado, também para o crescimento dos nossos jovens, né, para orientação profissional, encaminhamento para o mercado de trabalho através do Instituto Crescer, um trabalho magnífico. E agora nós vamos falar com um outro Jardim Bondix. Bondix mesmo, né? Isso, exatamente. Como é que é a mistura de James Bond com Asterix? Isso. Aí ficou Bondix. Né? Jair, o que aconteceu exatamente para esse despertar da chama literária na tua vida? Então, eu estava até outro dia pensando, isso é um sonho antigo, né? Talvez um sonho de criança, daquela, escreva um livro, planta uma árvore, escreva um livro e tenha um filho, né? E sempre tive essa ideia aqui. E ainda lá em Videira, na época, devia ser aí, começo dos anos 2000, eu era professor de auditoria e contabilidade na UNOESC, e eu usava muito textos, né, principalmente um autor que eu usava muito era do Stefan Kanitz, que morreu agora recentemente. Porque eu usava a parte da contabilidade usando textos para complementar, para criar um contexto, para tornar a aprendizagem mais tranquila, né? E lá eu comecei a escrever um livro, chamava Contas e Contos. Misturava as contas, né, a contabilidade, com os contos que eram esse texto. Uhum. Não deu em nada porque não sou escritor, né, não tenho a menor habilidade. Depois, já aqui em Itajaí, estava muito envolvido com o Centro de Serviços Compartilhados e criamos a Associação Brasileira de Serviços Compartilhados, lançamos um MBA em Serviços Compartilhados com o Senac, então era um processo, eu conhecia todos os principais centros de serviços compartilhados do Brasil, as grandes empresas, palestrava em muitos eventos, Brasil, Canadá, Panamá, Colômbia, Miami, então estava muito envolvido e eu comecei a escrever um livro chamado Compartilhando Ideias, que falava do conceito das empresas, da história de serviços compartilhados aqui no Brasil. Uhum. Não deu em nada, porque habilidade nenhuma para escrever qualquer coisa, né? E aí aconteceu um fato muito interessante. No dia 23 de julho de 2019, Data específica. Por quê? Por que eu lembro? Porque estávamos, eu e a Silvia, minha esposa, em Paris, comemorando 25 anos de casado. Então, você não vai esquecer essa data, foi muito marcante. Foi muito por isso que Aí eu acordo à noite com um sonho assustador, terrível. Eu vi coisas naquele sonho que eu tinha dúvida se era um sonho, se estava acontecendo, ou não era um filme. Podia ser um filme, imagine você participando de um filme, lá dentro. Mas era o sonho da minha morte, da forma com que eu me vi morrendo, então me assustou demais. Né? Até brinco e falar, olha... Não foi bem um sonho, pesadelo então? Se der, foi pior do que um pesadelo. Se der para pular de fase, né, deixa eu ir direto para o lado de lá, sem passar pela angústia que foi a morte. E a forma com que vi que isso aconteceu. E esse sonho acabou voltando, e outros dias, e de novo, e coincidentemente essa morte tinha acontecido na estação Gare du Nord, que fica em Paris, que no outro dia a gente ia pegar o trem nessa estação e ir até São Pâncras, em Londres, passar pelo Canal da Mancha. Então marcou muito, ficou muito marcado, e esse sonho parece que me revisitava outras vezes, e me agulhava muito, porque foi muito difícil. E eu disse, olha, quem sabe um dia eu escrevo um livro, né, faço alguma coisa para contar essa história. E comecei a pensar não pode ser o livro da minha morte, de forma alguma, né? Então comecei a pensar em personagens, em cenários, em criar alguma coisa, e fiquei aí por alguns anos alimentando aí, tipo o bambu chinês, né? Você planta, ele desaparece, e anos depois ele nasce e cresce, sei lá, 1 metro por dia, muito rápido. E foi isso que aconteceu, né? Então, esse período aqui, diferente dos outros sonhos que eu não lembro de outro sonho que eu tive no passado. Uhum. Esse sonho eu consigo contar, detalhe por detalhe ainda, 6 anos depois, mais de 6 anos depois. E uma madrugada, agora no dia 10 de junho desse ano, eu acordo na madrugada, como se o roteiro estivesse pronto na minha cabeça. A história que tu ficou A história que eu fiquei maturando desde então,
com alguns personagens, que, né, com nomes, com locais, com datas, e levantei e vou escrever de madrugada. Eu detesto levantar de madrugada, não gosto de levantar cedo. Mas eu levantei com uma empolgação assim e comecei a escrever, e no outro dia acordei de madrugada de novo, e no outro de novo, e assim foram por quase 54 madrugadas, nos 54 dias, que depois da primeira obra vieram outras 8, e quando eu me dei conta, no dia 3 de agosto desse ano, eu fui contar quantos dias depois, eu percebi que tinham sido só 54 dias. Coincidentemente, no dia 26 de julho eu tinha feito 54 anos, e eu tinha terminado de escrever 9 obras, ou 5 mais 4, né? Eu escrevi 5 livros, depois mais 4 livros, fecharam as 9 obras, então foi um negócio fantástico. E a forma como que aconteceu também, né? O primeiro livro, eu adaptei o sonho com um pouco da história do meu avô, veio da Polônia para o Brasil para trabalhar na Estrada de Ferro, saiu da guerra, ele dizia que, meu pai conta que ele falava que ele não ia lutar uma guerra que não era dele, tinha todo um contexto aqui que eu tentei me inspirar algumas coisas e colocar no livro, né? E só que quando eu estava terminando de escrever o livro, e talvez até porque o meu colega de escrita sempre foi o gato, a gente tem 2 gatos lá em casa, eu ia para o escritório escrever, o gato vinha no colo e ficava lá, colocava uma música clássica para dar todo um, né, o contexto, e o gato ficava lá e vou colocar um gato aqui, vou homenagear meu gato. O gato é um personagem do primeiro livro. Do primeiro livro. E coincidentemente, o nome do gato é Boris, que é o nome do nosso gato lá em casa. E aí eu termino de escrever o livro e assim, quando eu comecei a escrever, até o final do ano eu vou escrever. E 2 semanas depois, talvez um pouco menos, no final do mês de junho, estava pronto. E quando o gato estava pronto, quando o primeiro livro estava pronto, foi como se o Boris, o gato do livro, se ele olhasse para mim e falou, olha, não foi bem assim. A história não é bem essa. Eu vou te contar como a história aconteceu. E aí, o Boris, ele reconta a história do De Pai para Filho, na versão dele, na versão Miau, né? Na versão Miau, com uma grande diferença. Como o gato tem muitas vidas, o Boris já tinha sido o gato do avô, do personagem, quando ele era criança em Varsóvia. Então ele conta toda como era Varsóvia, o que acontecia, como é que era a cidade, onde é que o bisavô dele trabalhava, e tem todo um contexto de trem, fala a marca do trem, fala o destino, fala tudo isso, né? Então, esse aqui é o primeiro livro. Esse é o pai de todos. Isso. Onde aqui tem a história, é teu avô, então, que construtor da Estrada de Ferro. Isso, tem uma inspiração na história do meu avô, né? Tá. Então, enquanto tu escrevia esse livro, o teu gato Boris te acompanhava nas madrugadas ali. Todos os livros ele me acompanhou. Todos os livros. Tá. Mas então, por causa disso, tu escreveu um segundo livro que conta praticamente a mesma história desse primeiro. Ele reconta a história. Só que na visão do Boris. Na visão do Boris. Nesse caso, o Boris acabou se tornando o teu segundo livro. O protagonista do segundo livro. Ele conta toda a história, né? E a história, ela tem assim, tem toda a questão da emoção do primeiro livro, da dor, da partida, né, quando o avô sai da Polônia e tem que se despedir do Blinski, né, que é o nome que o gato tem à época, e traz um pouco de humor também. Por exemplo, tem uma passagem que a família, essa história acontece em Curitiba, né? Tem uma história que a família do João Pedro, que é o personagem, João Pedro e Isabela, que eles vêm passar férias aqui em 4 Ilhas. E aí imagina, o gato chega na ilha, a primeira coisa que ele vê é uma placa escrita, proibido cães. Ele está no paraíso, né? Ele está no paraíso, eu estou em casa, né? Então tem umas passagens hilárias também que acontecem no segundo livro. Aí quando eu termino o segundo livro, quem que escreve 2 livros? Tem 2 filmes? 2 livros? Não tem, né? Ou tem 3 ou não tem nada. É a trilogia. É a trilogia. Aí o que eu tinha? No primeiro livro, ele já traz 3 famílias que dão origem à criança que nasce no final do livro, né? Então, os poloneses, a família Nowak, né? Que é o avô Mikolaj, que vem da Polônia, o João Pedro, que é o personagem aqui, que acontece toda a trama do livro. Os italianos, que é a família Verde, que é a família da Isabela, a namorada, depois a esposa de João Pedro, e depois eles viram, João Pedro e a Isabela viram avós do Gael, que é a criança que nasce no final do livro. E tem a Sofia, que é a mãe do Gael. Bom. A Sofia. Aí aparece a Sofia, que está no primeiro livro. Só que eu conto a história da Sofia. Então,
No final do livro Sofia, ele se encontra de novo com o primeiro livro. Então eu começo a contar o livro da Sofia, que vem de uma família portuguesa, que aí, começo do ano, estava lá em Lisboa, fomos visitar o Café A Brasileira. O café do ano 1800, 1700, uma coisa fantástica. Um dos melhores locais, eu acho que talvez um dos que eu mais gosto em Lisboa. Porque tem toda a energia, tem todo de um café. E no livro, Sofia, o avô de Sofia, o Alfonso Monteiro, quando criança, ainda com 10 anos de idade, ele trabalhava nesse café, ele aprendeu tudo sobre café, lá no Café Brasileira, e ele tinha um sonho, vir para o Brasil produzir o melhor café do mundo. E ele vem para o Brasil, na cidade de Maringá, aí nos anos 40, final dos anos 30, começo dos anos 40, cria uma fazenda chamada Fazenda Esperança e começa a produzir o café. Né? E aí a neta dele, a Sofia, encontra o Leonardo, filho do João Pedro e da Isabela, se encontram. Ou seja, é uma história de gerações. Mas o final de Sofia é o mesmo final de Boris, o mesmo final de pai para filho. Os 3 livros se encontram. Eu ainda não cheguei no final do primeiro, mas eu vou chegar. Aí, Adilson, aconteceu um negócio fantástico. Então aqui terminamos uma trilogia. Terminamos os romances, a trilogia. Tá. Estou satisfeito. Terminei 3 livros, estou em êxtase. Aí, nesse momento, eu já o que eu faço? Vou contratar uma revisora, diagramação, comecei a contratar pessoas, comecei a fazer e vou publicar esse negócio. Como é que publica? Daí eu descobri que você publica independente na Amazon no mesmo dia. E eu comecei a carregar lá na Amazon e os livros e fui publicando lá. Fui para a Amazon. Hoje tenho 12 livros lá na Amazon, depois eu posso falar deles, em versão digital, capa normal e capa dura. Então, tem 36 opções de você conseguir meus livros na Amazon. Mas aí, nesse momento, quando eu terminei a trilogia, né, então eu estava em êxtase, né? A minha energia, a minha satisfação era... Eu acordava de madrugada, no outro dia, a minha vida normal, trabalhava com muito mais motivado, sem cansaço. Quer dizer, não ficou cansado? Nunca. Não, e ainda no meio desse processo, eu estava com faringite, laringite, tomando antibiótico, não, é loucura, né? Tosse, mas a coisa acontecendo tão bom. Nesses 54 dias eu fiz 6 viagens, eu escrevia também nos voos. Teve um livro que eu escrevi num voo de São Paulo para Buenos Aires. Praticamente todo o livro nesse voo, em 2 horas e meia de voo, veio com uma velocidade incrível. Né? Mas aí Adilson, veio uma situação interessante. Quando eu termino de escrever Sofia, que eu achei que tinha acabado, eu sonhei que o Gael, o neto, que nasce no final, a criança... Que nasce no final do primeiro livro? Tinha sonhado que o gato Boris era um maquinista. Porque todo o contexto do avô, o bisavô dele veio para o Brasil, estrada de ferro, trem, o gato virou maquinista. Então eu pensei o seguinte, Gael, se você sonhou, escreva um livro, Gael. E o Gael escreveu aí... Quer dizer, o personagem do primeiro livro se tornou escritor. Se tornou escritor, publicou o primeiro livro chamado As Aventuras de Mr. Bigodes, o Maquinista. Vou pedir Fabiano focar aqui também. Então surgiu o Mr. Bigodes, que tinha uma Maria Fumaça chamada Doutor Fumaça, que viajava em viaja em trilhos mágicos, vai para qualquer lugar, vai para o Pico Everest, foi para o Polo Sul, foi para a Lua, aventuras fantásticas, foi para o centro da Terra. Né? Na verdade, foi para Paris, daí ganhou um livro lá do Júlio Verne e foi para lá. Vou conhecer esse lugar. Então ele vai para lugares maravilhosos. Tem um assistente, um hamster, que se chama Tangerino, que era o nome de um peixe que meu filho tinha na infância, então foi homenageado também. Aí escrevi o primeiro livro, o Gael, eu escrevi 3, você vai escrever só um? O Gael, de forma alguma, eu vou escrever mais um. Ele escreveu, se o cara já pilotava um trem e foi para a Lua, imagina se ele tiver uma espaçonave. Aí ele escreveu As Novas Aventuras de Mr. Bigodes, o Astronauta, com uma nave chamada Relâmpago Galáctico. Uma das primeiras missões. Rebaixaram Plutão agora há pouco, né? Não é mais planeta. Não é mais planeta. Aí eu fiquei pé da vida. Plutão sempre foi planeta, por que não é planeta? Né? Eu digo, não. Uma das primeiras histórias, eles vão para Plutão. E aí eu descobri que Plutão tem uma lua chamada Caronte, que é quase do tamanho de Plutão, um pouquinho menor só, é grande, tá? E o Mr. Bigodes descobriu que Plutão estava interessado nessa lua aí. E foi para lá para dar uma forcinha, fazer uma de Cupido, né? Então é uma das aventuras, eles vão para a Lua agir como Cupido.
Depois que ele escreveu o segundo livro, obviamente não vai fazer 2, né? Tem uma trilogia. Eu fiquei pensando, bom, o cara foi maquinista, foi astronauta, o que ele vai fazer depois? O que ele vai pilotar depois de uma nave espacial? Só tem uma coisa. A Máquina do Tempo. Aí vem as renovadas aventuras de Mr. Bigodes, o Cronauta, com a minhoca quântica temporal, a minhoca do buraco de minhoca, quântica da física quântica, temporal porque vai viajar no tempo, e vai viajar no tempo. Coincidentemente, já no segundo livro, a base secreta do Mr. Bigodes e a trupe dele fica escondida, oculta, na caverna dos dinossauros da Magic Kingdom aqui no Beto Carreiro. Aqui. Fica aqui dentro, fica aqui, né? E aí que acontece? Então eles estão lá, máquina pronta, preparada, vamos viajar. Não pode ser para muito longe, né? Nem no tempo, nem na distância, porque vai que não dá certo. Então a primeira viagem deles é para o dia da inauguração do Parque Beto Carreiro, para fazer uma entrevista no Beto Carreiro. E depois fazem outras viagens, para o Descobrimento do Brasil, para o primeiro voo do 14 bis. Eles vão até para o show de Woodstock lá, para você ter ideia, para ver se foi bem aquilo que aconteceu, né? Então acontece essas 3 aventuras da segunda trilogia. Então se eu estava em êxtase na primeira, na segunda eu falei, ô Gael, belo trabalho, coisa linda. Que legal. E aí aconteceu um negócio interessante, Adilson. O Gael, com 10 anos, 3 livros, sucesso literário em Curitiba. Teve um jantar em homenagem, uma premiação para ele. Isso, ficção. Ficção. Tá. Estão lá celebrando, ele feliz da vida, 10 anos, o livro explodiu. Ele chega para a avó dele, a Isabela. Lembra da Isabela, do primeiro livro? Vó, a senhora me conta as aventuras do avô que eu não conheci. Ele fazia prédio que quase batia no céu. E tinha meu bisavô com os trens. E o Boris, e pilotava. E por que a senhora não escreve um livro? A Isabela, tá. Aí a Bela Novak, ela escreve um livro chamado Pétalas da Eternidade, um livro de poesias. A Isabela, a avó do Gael. A avó do Gael, personagem do primeiro livro. Personagem do primeiro livro. Ela reconta a história da vida dela, que está escrita no livro de pai para filho, num livro chamado Pétalas da Eternidade, e quem leu o primeiro livro vai entender por que das pétalas, por que da rosa vermelha, que inclusive tem o perfume que eu senti no sonho, e eu não sabia que podia sentir cheiro em sonho. Depois que ela escreveu o primeiro, Bela, não, né? Bela. Lembra que eu falei que o Gael vem de 3 sangues? Os poloneses Novak, os italianos Verdi e os portugueses Monteiro. Aí ela escreve o segundo livro, Sangue de Origem. E ela conta a história dos sangues que formaram o Gael. Ela reconta a criação do DNA do Gael em forma de poesia no segundo livro. Os 3 delas são de poesia? Não? Os 3 de poesia. É o núcleo poesia. Aí aconteceu um negócio bastante interessante, né? Eu tinha escrito 2, obviamente 2 não serve. Mais uma trilogia. Do quê? Qual a ideia? Sempre quando eu terminava um livro, nascia o próximo. Sempre terminando um livro, nascia o próximo. Não tinha nascido nada. Dia 23 de julho desse ano, estávamos em Buenos Aires, eu e a Silvia de novo, aniversário de casamento, Porto Madeiro, vinho. Chega no hotel, desaba. Acorda de madrugada, o baú. O baú, eu visualizava um baú, não sabia o que era, mas era o baú, levantei. Aí comecei a pensar, entender o que era o baú. Na casa da Isabela, em Curitiba, na biblioteca do casal, o João Pedro que era engenheiro, ela é médica, tinha um baú muito antigo. E no fundo desse baú, bem escondido, o João Pedro tinha deixado 28 cartas destinadas para o seu neto. Ou seja, surgiu? Surgiu. Cartas para Gael. Cartas para Gael, que são 28 cartas de ensinamento do avô, que sabe que não vai conhecer o neto, mas quer transmitir esse conhecimento. Fala de amor, de paixão, de morte, de dor, de respeito. São 28 temas, 28 ensinamentos que o João Pedro deixa para o neto do Gael. Todos os livros estão dentro do primeiro. Certo, então são frutos, na verdade são 3 trilogias, mas eu tenho aqui os livros físicos, porque tu mandou imprimir. Isso, esses vieram da Amazon. Da Amazon, né, que lá na Amazon você pode comprar só o livro digital, né, que tem um preço digital também. Preço digital. Né, o preço
Pois é. Ou mandar imprimir. E se for assinante do Kindle Unlimited, você lê baixa todos de graça. Baixa todo de graça. Isso. Baixa de graça? Baixa de graça. O Unlimited baixa de graça. Ou você pode comprar lá também, pedir, eu quero, mas eu quero dar de presente. Só que hoje nós estamos falando, um desses não está só na Amazon agora. Não, então é o seguinte, a Amazon, livro físico, como eu sou um autor independente, ele só imprime fora do Brasil, Estados Unidos ou outro país, não imprime aqui no Brasil. Isso faz com que o custo seja muito alto. Tem que imprimir? Tem que imprimir, tem o custo logístico, tem todo o processo. Então esse livro chega um pouco caro aqui no Brasil. Agora, no dia 18, eu vou lançar o primeiro livro através da editora Lumen, uma pequena editora. Estou fazendo um teste e a gente vai fazer o lançamento, você bem colocou aqui na Casa de Cultura, no dia 18, o lançamento do primeiro livro, que a editora está fazendo a pré-venda por R$ 29,90. No dia ele vai ser vendido a R$ 25,00. Certo. Na verdade é 50 para levar 2, né? Tá. Então a gente vai fazer esse lançamento aqui. E nesse lançamento aqui, eu vou anunciar lá, ninguém sabe ainda, tá? Só vão ficar sabendo lá no dia. Tá? Ou seja, já quebramos a surpresa, eu vou anunciar porque no dia. Nós estamos hoje sábado, vai ser na quinta-feira? Vai ser na quinta-feira. Então, só na quinta-feira que as pessoas vão ficar sabendo que nesse lançamento eu vou anunciar o lançamento de 10 livros. Eu relanço o primeiro, mais os outros 8 e mais o livro chamado 54 Dias, os bastidores da série de pai para filho, que eu conto como que em 54 dias esses livros nasceram. Esses 10 livros vão ser lançados no ano que vem. Em forma física também. Em forma física. Eu não sei ainda se vai ser a Lumen ou outra editora, mas eu já estou negociando, já tenho uma verba definida, isso vai acontecer e vai ser... eu não sei se teve outro lançamento de 10 livros no mesmo dia, mas vai ter um no ano que vem. Eu já te digo uma coisa, é inédito, eu trabalho com literatura há muitos anos, né? Nós fundamos a Academia Itajaense de Letras, então a gente tem um histórico aqui bastante interessante. Eu não vi... Primeiro, eu, por exemplo, tenho 4 livros publicados. Claro que eu escrevi muito mais, mas até como o meu trabalho é com biografias também, muitas coisas não vão ser publicadas porque não são histórias minhas, não me pertencem, pertencem a quem as viveu. Mas eu não desconheço. Nós temos aqui, por exemplo, Nilson Weber, que é um escritor com bastante volume de obras. Temos mais a média, não desconheço alguém que tenha lançado 10, 12 livros aqui que não tenha um viés religioso, por exemplo. Sim. Isso é bom de não ser escritor, tá? Eu não ser autor, eu faço. E aí foi uma crítica, quando eu falei isso pela primeira vez com a editora, eles falaram, não, a gente não faz isso, isso não se faz. Se não for você, vai ser outro. Mas o processo não interessa. Foi uma missão que eu recebi, eu vou executar essa missão. Não tenho aspiração nenhuma de ganhar dinheiro. Com o livro, para você ter ideia disso, tem algumas histórias. Aqui, no primeiro, tem uma viagem, por exemplo, que ele vai para Varsóvia, Mr. Bigodes. Essa história é minha, de mais ninguém, não está no livro. Tem algumas histórias que eu coloco nos livros, que eu escrevo, eu tiro do livro, que são minhas histórias. Tu falou uma coisa, 10 livros, não vi isso ainda lançar simultaneamente, né? Já vi, por exemplo, a Marlene Rothbard, tem uns livros maravilhosos, são histórias de famílias de Itajaí, mas são, se não me engano, 3 ou 4 volumes que ela lançou, o primeiro depois o outro, depois o outro, né? Mas 10 livros ao mesmo tempo é inédito aqui. Tá? Aí alguém pergunta, mas como é que tu vai escrever um livro em 54 dias? Vamos lembrar que eu dei uma pesquisada. Ian Fleming, autor de Cassino Royale, que foi a primeira vez que se ouviu falar no personagem James Bond. Escreveu em 2 meses. Né? Mas tem histórias, por exemplo, O Médico e o Monstro, o Jekyll e Hyde, foram escritos em 6 semanas. Né? Outra história, um conto de Natal, aquele Sr. Scrooge, do fantasma que visita o futuro do Natal, o passado do Natal, o presente, foi escrito também em poucas semanas. Então nós temos assim, gente que... E isso na época que não tinha internet para pesquisar, não tinha, né? Hoje nós temos ferramentas que estão... Né? Tu quer visualizar como é que é a Torre Eiffel, tu entra na Torre Eiffel, tu entra no Museu do Louvre pela internet, né? Então tem 2 fatores importantes aqui dessa escrita, até as pessoas fazem piada aí de, escreveu, não escreveu. Primeiro, a questão de... todos os livros são de ficção, mas aparecem muitas histórias reais. Essa história que eu te falei de Caronte é verdadeira. Tá? Lá, por exemplo, uma das viagens eles vão para Marte. O Monte Olimpo tem 22 quilômetros de altura, 22 mil metros. É quase 3 Monte Everest, aparece lá. Então,
Lá em Varsóvia, eu coloco o nome do capitão, do comandante do avião que bombardeou a cidade. Tudo isso eu pego com IA. Então eu pego fatos e personagens e situações reais e coloco os meus personagens aí dentro. Isso me deixa acertar na linha do tempo. Como é que eu não me perdi no tempo aqui? Eu peguei mais ou menos a época do meu avô, meu pai, a minha, e eu fiz nessa linha de tempo. Situa então, a história no tempo sem precisar, com dados reais. Com dados reais. Outra coisa importante, nunca foi uma decisão, agora eu vou lá escrever. Vinha inspiração, aquele momento eu levantava e ia lá e escrevia. Às vezes que eu tentava, fora, não acontecia. Então, escrever era muito rápido. Esse livro que eu escrevi num voo foi pouco mais de 2 horas. Porque, na verdade, era colocar no papel, as ideias estavam na cabeça. Muito fácil. Muito, muito tranquilo, sem problema nenhum de, tem um roteiro, tem que seguir, tem um padrão para escrever. Eu não sou autor. Eu estou aprendendo agora, sou no máximo um aprendiz de autor. No máximo. E isso está vindo... não sei se foi dado, se aconteceu, eu estava falando para ti, eu preciso revisar esse primeiro livro, preciso mudar algumas coisas. Eu já tentei algumas vezes, eu não consigo. Como se tivesse uma voz falando, não mexe porque não é teu. Escreve o teu se você quiser, não mexe porque não é teu. E cada livro que terminava ia vindo um outro, então eu falei desses 12 que estão na Amazon, né? Além desses, os 54 dias, depois tem o 9 filhos, né? Um sonho que eu tive, eu tenho 9 filhos, e aí eu entendi que cada um dos livros é um filho, e eu escrevi a personalidade de cada um dos filhos. E lá eu peguei inteligência artificial, porque quem tem 9 filhos? Os Reagans eram 9 irmãos. Então tem algumas histórias de 9 irmãos que eu coloquei aqui no filme. Depois eu escrevi um livro chamado Mikolai, que é com base na história do meu avô e do avô do personagem aí, que reconta a história da Polônia desde o século IX, então... Ou seja, tem muita coisa para vir aí ainda. Tem muita coisa. E aí, o que está acontecendo agora? Quando eu escrevo a história de Mikolai, que é um núcleo polonês, os italianos verdes falam em nós. Aí eu começo a escrever, estou escrevendo Família Verde, que nasce em Ferrara. Quando eu estou escrevendo a história dos Verde, o núcleo português falou, e a gente, ora pois... E aí eu estou escrevendo um livro chamado Alfonso Sofia, que conta a história de Alfonso até Sofia, que ele pega aí a história de Portugal, do terremoto de 1755, de todo o contexto. Então, Jair, infelizmente já estamos sinalizando assim, estourou o nosso tempo. Né? Mas a gente vai voltar para contar, então, a hora que começar a materializar esses outros projetos, né, já é meu convidado para estar aqui para a gente conversar sobre isso também, tá? Então, gostaria de te agradecer a presença, né? Gostaria que tu reforçasse o convite para o pessoal ir lá no lançamento, na quinta-feira, então, para a gente dar o nosso Dia recado. 18 de dezembro, quinta-feira, a partir das 19 horas, das 19 às 22 horas, eu vou estar por lá recebendo os amigos, os curiosos, os interessados. Eu quero desde já deixar um agradecimento especial à Ana Carolina, que me ajudou a definir o local. O Venceslau, lá da Casa de Cultura, eu até estava brincando, eu moro há 20 anos em Itajaí, eu não conhecia a Casa da Cultura. Eu entrei pela primeira vez e eu achei fantástico. Todo o pessoal que está me apoiando, está me ajudando, as empresas que estão ajudando também a realizar esse evento. Então, aos amigos, aos curiosos, aos interessados em leitura, eu vou estar lançando o primeiro livro, mas já vou dar uma pitadinha também dos outros aqui e contar o segredo. Só vou contar lá na quinta-feira, tá? O segredo é que o ano que vem vai ter o lançamento dos 10 livros. E, Adilson, muito obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui, falar dos livros junto com um amigo, então fico muito satisfeito. Imagina, você me honrou com a sua presença aqui, com certeza também aprendi muito contigo, tá? E, gente, então, lembra agora, nós estamos chegando na época de Natal, né? E existe presente, né, de melhor, de mais bom gosto do que um bom livro? Não existe, porque uma camisa você vai usar, daqui a pouco vai jogar fora, o livro você vai ler, vai botar essa história dentro da sua vida, vai levar isso para a vida, a história sempre fica, né? Isso. Então, quer dar um presente de bom gosto? Aproveita agora, vai ali na quinta-feira, na Casa da Cultura, já compra um livro autografado, imagina? Com certeza. Né? E bem, mas, né, quando eu dou um autógrafo no livro, eu digo que prometo morrer cedo para valorizar o autógrafo, né? Isso. Mas é só brincadeira, porque eu não quero morrer tão cedo, não. Isso. Então, vá lá, prestigie o lançamento, prestigie um escritor itajaense que está nascendo, né, que já com uma obra bastante ampla, né? E vamos lá, vamos em frente. Então, agradecendo aqui a presença do Jair Bondix, né, o trabalho aqui do Fabiano, do Vitor e do Guilherme na técnica,
com a direção técnica do Josiel, a coordenação de jornalismo do Osmar Teixeira e a direção geral do pastor José Carlos Francelino, nós vamos encerrando aqui o Tribuna na TV dessa semana. Voltamos na semana que vem com mais novidades. Até lá.